Capítulo 991, Ilha de Banks. Uma intensa discussão militar estava ocorrendo dentro do quarto do capitão do Tigre Escarlate. Havia poucos participantes. Lelin, que estava no comando naturalmente sentou-se na frente, com Isabel e Tifa ao seu lado. Ao lado de Isabel estavam Robin Hood, Ronald, Karen e os outros líderes dos piratas. Ao lado de Tifa estava a organização que Lelin havia administrado, no norte. Isso incluía adoradores do diabo e demônios reais. Mesmo que eles ocultassem, sua aura ainda fazia com que os piratas sentissem uma sensação de perigo e desconforto. Ao lado dos seguidores do diabo havia alguns padres, altos com rostos sombrios. Esses padres eram sementes que Lelin nutrira. Embora fossem jovens, eles já estavam começando a mostrar traços misericordiosos e bondosos. Não pareciam ser compatíveis com os demônios. No entanto, eles ainda sentaram juntos, o que criou uma atmosfera bastante interessante. Esses dois grupos estavam se encontrando pela primeira vez e não puderam deixar de avaliar um ao outro com curiosidade. Estas eram todas as forças de elite de Lelin, bem como a forma incipiente de sua futura igreja e exército. Eles também eram a capital que Lelin estava usando em uma expedição ao Império Nativo, e ele naturalmente teve que integrá-los bem. Depois que as longas auto-introduções foram completadas, Lelin tossiu suavemente. Imediatamente depois, a área ficou em silêncio. Isabel, apresente a situação por lá. Em ambientes oficiais, Lelin sempre chamava Isabel pelo nome dela, e ainda fazia o mesmo depois de se tornar um deus. Para deuses eternos, relações de sangue e qualquer outra coisa que fosse inútil. O único interesse foi na eternidade. O Império Nativo foi encontrado por um grupo de piratas sob mim. Está em uma grande ilha com uma área do tamanho de 2 ou 3 reinos d'Ambrat. Os arredores da ilha estão sempre cheios de tempestades perigosas e correntes oceânicas. Há apenas um ligeiro período de tempo a cada ano que os navios conseguem navegar com sucesso, razão pela qual o contato com o mundo exterior é mínimo. Meus subordinados agora têm uma ideia clara dos padrões das correntes e criaram uma rota de transporte precisa. Para os piratas de Isabel, identificar as correntes oceânicas e as rotas de navegação eram habilidades fundamentais. Para os piratas cujas vidas dependiam dos céus, suas habilidades de navegação e técnicas para determinar sua localização com base nas estrelas superavam em muito a de navegadores e marinheiros comuns de navios mercantes. Como o maior capitão nos mares exteriores, Isabel naturalmente tinha muitas pessoas talentosas à sua disposição. Depois de determinar a localização, a determinação da rota de embarque foi simples com algum tempo e muitos testes ao custo de vidas. HSS. O discurso de Isabel imediatamente ofegou do lado de Tiff. O tamanho de 2 ou 3 reinos d'Ambrat? Essa área já é semelhante a um pequeno continente. O reino d'Ambrat tem uma população composta por aproximadamente 1 milhão de pessoas. Na estimativa mais conservadora, a população nativa que temos que enfrentar é de mais de 2 milhões. Que assustador! Uma relação tão simples, imediatamente resultou em olhares desconfortáveis nos rostos de alguns piratas. Afinal de contas, eles tinham menos de 10 mil homens, e ainda tinham que lutar contra inimigos que eram centenas mais numerosos que eles. Se não fosse por ter uma vantagem em possuir navios e uma rota, eles teriam, há muito tempo, pensamentos de fuga. Calma, gritou Tifa. Você está tentando se humilhar na frente do mestre. Ou a sua mente é tão fraca? Um questionamento tão estrito e seu status como uma lenda imediatamente fez com que todos se acalmassem. Embora existam muitos nativos, isso não significa muito. Você saberá como as coisas estão quando chegarmos à Terra. Lelin despreocupadamente acenou com os braços. Mesmo no mundo anterior de Lelin, durante a Era dos Descobrimentos, no Ocidente, quando os colonizadores dominaram a América do Norte e do Sul, conquistaram todas as tribos e os reinos com apenas centenas ou até dezenas de pessoas. Com milhares de criminosos, piratas e muitos outros, eles tomaram todo o continente. Foi então descoberto por alguém semelhante a um herói. Semelhante ao Cortés que usou apenas 1000 pessoas e assumiu o Império Azteca com uma população de 15 milhões de pessoas em 5 anos. Aos olhos de Lelin, o Império Nativo não era muito diferente do Império Azteca em seu mundo original, uma civilização atrasada cheia de selvageria e ignorância. Com os avanços da civilização e da tecnologia, conquistaram uma civilização que parecia enorme, mas na verdade era superdimensionada e atrasada. Basicamente não era diferente de matar um porco gordo.
Não importava quão terrível o continente fosse, ainda era melhor do que os nativos que usavam lanças de madeira e nem sequer tinham roupas. Mais importante ainda, com um deus como Leilin trabalhando, haveria uma chance de fracasso. Como um ser divino, Leilin tinha uma aura infecciosa invisível e poderosa. Depois de ver o quão confiante ele estava, os medos do resto do povo cessaram. Depois de ver como a situação acabou, Leilin assentiu e permitiu que Isabel continuasse apresentando a situação com o Império Nativo. Baseado em nossas práticas usuais, eu chamo essa ilha recém-descoberta de The Banks Island. Sabe-se agora que existe um Império Nativo no centro que eles chamam de Sakartes, que significa o sol que nunca cai. Isso ocupa a maior parte das planícies da ilha. A população é de cerca de 1,5 milhões de pessoas e, em torno do Império Sakartes, existem algumas tribos. A maioria é subserviente aos Sakartes e, entre eles, existem algumas guerras. Ao todo, deveria haver cerca de 5 ou 600 mil pessoas lá. Isabel evidentemente valorizava esse trabalho de coleta de informações e até conseguir obter números tão definidos sobre o Império Sakartes, que era um belo deus. Embora já estivessem mentalmente preparados, alguns ainda ofegaram depois de ouvirem que estariam declarando guerra a cerca de 2 milhões de pessoas. E isso não é nada, suas coisas sem cérebro. Esses não são 2 milhões de inimigos, mas, na minha opinião, 2 milhões de escravos saudáveis. Há também inúmeros tesouros e terras férteis. Isabel sorriu como seus subordinados estavam agindo e exclamou friamente, soando condescendente. O resto dos piratas lembrou-se dos frágeis nativos e reagiu. O que eles costumavam fazer era levar os nativos como escravos. Eles obviamente sabiam que usar lâminas assustaria os nativos, e eles não resistiriam, não importa como fossem açoitados. Às vezes, apenas um supervisor seria suficiente para gerenciar centenas de escravos nativos. Depois de desconsiderar os números, os piratas finalmente reagiram, sentindo-se imensamente superiores a eles. Exatamente. Esses nativos são tão frágeis. O que há para ter medo? Além disso, não precisamos declarar guerra a todos de uma só vez. Podemos trabalhar nas tribos vizinhas e subjugar alguns grupos para trabalhar para nós e deixá-los se matar. Ronald falou em voz baixa. No momento em que conquistarmos uma terra tão grande, ou mesmo apenas 10% dela, todos vocês poderão obter quantidades inimagináveis de riqueza e até se tornarem nobres que têm terra. Os piratas sempre viveram com suas vidas na linha. Depois de ouvir algo tão tentador, sua respiração começou a ficar áspera enquanto seus olhos ficavam vermelhos. Isso mesmo. Como marquês, minha família tem autoridade para conferir títulos. Quando chegar a hora, eu definitivamente não serei mesquinho. Leilin fez sua promessa então, que imediatamente os piratas aplaudiram. Ser capaz de mudar dos piratas mais humildes para os nobres. Essa tentação foi suficiente para os piratas trabalharem torturantemente. Ao lado de Tiff, as pessoas começaram a ficar um pouco inquietas. Afinal, os membros do clero precisavam comer e beber, além de terem uma vida segura e confortável. Assumir o Império Nativo e dar fé ao nosso mestre também é uma ordem divina. Tiff anunciou sombriamente. Para nosso mestre. O resto começou a rezar devotadamente. Depois de se conhecerem, todos saíram da sala em sucessão, deixando apenas Tiff e Isabel para trás. Não importa se há 10 vezes mais nativos que nós, mas o mestre já pensou na possibilidade de eles serem protegidos por deuses. Tiff olhou solenemente quando ele perguntou. Isso também era o que Leilin tentava ao máximo evitar. Eu também queria avisá-lo sobre isso. Nas poucas tribos nativas dos mares exteriores, há totens de fé. Alguns eram até comparáveis a lendas ou semideuses. Isabel falou seriamente. Do ponto de vista deles, não importa quão inúteis os nativos pudessem ser, eles ainda poderiam ter 1 ou 2 deuses verdadeiros. Isso seria terrível. Afinal, Leilin agora era apenas um ser divino. A crueldade das batalhas divinas poderia ser experimentada a partir de muitos poemas históricos e sagas poéticas. Você não precisa se preocupar com isso. A ilha de Banks tem algumas religiões nativas e seres divinos, mas no máximo, há apenas um meio-deus e não um verdadeiro. Além disso, os deuses do continente não têm interesse na fé dos nativos. Leilin garantido. Quando se tratava de deuses, ele obviamente era o que tinha mais razão de dizer isso. Ao ouvir isso,
Isabel e Tiff relaxaram. Os verdadeiros deuses eram uma grande lacuna dele, mas a diferença entre um ser divino e um meio-deus não era tão grande. Se a diferença não fosse tão grande, eles ainda teriam coragem de arriscar suas vidas. Quanto a como Leilin sabia disso, Isabel e Tiff não faziam mais perguntas, já que os deuses sempre tinham seus próprios segredos. Leilin também não tinha a intenção de compartilhar seus planos. Depois que saíram, Leilin foi até o fundo do porão do navio e viu um grupo de escravos nativos se encolher de medo. Nos preparativos para essa expedição, esses nativos seriam os tradutores e comunicadores. Isso reduziria o ódio dos nativos por essa invasão colonial. Capítulo 992, Contaminação a chip. Mostre o meu esquema da pesquisa da alma. Leilin parecia não reagir ao medo dos nativos. Um aceno de mão fez com que um velho enrugado se aproximasse e pressionou a palma da mão na cabeça do velho com um brilho nos olhos. O tempo passou e a expressão do homem se deformou rapidamente. Houve felicidade e sofrimento, mas principalmente confusão. O resto dos nativos recuou enquanto assistiam a esse deus entregar presentes a ele. No ponto de vista deles, o líder dos escravos e o supervisor eram pessoas incríveis. Quanto a Leilin, que liderava milhares de piratas e possuía centenas de grandes navios em sua posse, ele superava em muito os chefes tribais ou os sacerdotes mais velhos. Talvez a única coisa que pudesse se comparar a ele fossem seus totens, BIP. Análise esquemática da alma concluída. Começando a comparação. O Shipai projetou uma imagem colorida na frente de Leilin, comparando a alma do nativo com a de uma pessoa normal. Algumas regiões mais escuras foram especificamente marcadas. Colocando o rato de laboratório agora inútil, Leilin voltou para seu quarto, sozinho. Grandes quantidades de dados passaram pelos olhos dele, e ele começou a ficar sério. Como esperado, há algo errado com as almas dos nativos. Há muito tempo, Leilin descobriu um fenômeno extremamente interessante. Nenhuma das tribos nativas no mar exterior acreditava em quaisquer deuses verdadeiros. Isso era algo impensável. Os deuses estavam tão sedentos de fé que nem mesmo deixavam criaturas estranhas e bestas de lama. Porque eles abandonariam esses nativos inteligentes. Mesmo que suas almas não fossem nem um décimo tão fortes quanto a de um plebeu do continente, os deuses ainda entendiam que pequenas coisas se somariam. No entanto, de todas as tribos que Leilin havia atacado, todos os nativos acreditavam em espíritos e totens naturais, e não havia nenhuma aparição dos deuses do continente. A única explicação para isso seria que havia alguma falha em seu poder de fé, que deixava os deuses sem outra opção senão desistir deles e tratá-los como lixo. Eles permitiram que os nativos fizessem o que quisessem e, mesmo sabendo do grande império nativo, não se davam ao trabalho de fazê-lo. Com grandes quantidades de pesquisa e comparações, bem como com suas próprias habilidades como ser divino, Leilin finalmente tocou no segredo. Este espírito. O problema não é exatamente interno. Está realmente contaminado. Leilin agora era solene. Além disso, essa mutação é familiar, com a marca de magias arcanas e magus. Ela alcança as profundezas de seus genes e foi passada geração após geração. Em essência, o poder da fé era apenas energia da alma que se dispersava quando os fiéis alcançavam um pico emocional durante suas orações ou cerimônias, cheios de fervor. Usando seus domínios e fagulhas divinas, os deuses absorveram essa energia específica da alma e a transformaram em força divina. Não havia diferença essencial entre deuses menores e maiores também. Foi o mesmo processo. O que acontece se nós absorvermos essa força da alma mutante? Aí, Chip simula a absorção do poder de fé dos nativos, ordenou Leilin, acariciando o queixo com o interesse despertado. BIP. Missão estabelecida. Começando simulações. Preparando o modelo. Grandes quantidades de dados passaram pelos olhos de Leilin, dando forma a um cenário. A estátua de Malard antes foi consagrada em volta de um altar nativo, o resto dos nativos que a adoravam. Visível apenas para os seres divinos, o poder da fé ondulava ao se reunir na estátua de pedra. Não houve mudança na estátua no começo, e sua força divina aumentou em força. No entanto, uma década depois, a estátua começou a ficar indistinta. Um brilho vermelho escuro permaneceu em torno dele, e Malar se tornou mais violento e pediu sacrifícios regulares de sangue. Um século depois, o reino divino de Malar explodiu em meio a seus rugidos desesperados. Um gigantesco corpo de macaco caiu no plano material principal,
preso firmemente em torno dos padres nativos. 5 séculos haviam se passado e Malar agora era uma fera sem mente própria. Ele havia se transformado em uma bandeira dourada, com a figura de um macaco nela. Eu usei Malar como modelo porque estou mais familiarizado com a sua força divina, mas nunca pensei que isso aconteceria. Assim que a simulação passou, Leyland recordou com medo a cena naquele exato momento. Há definitivamente algo de errado com o poder de fé dos nativos. É muito contaminado, e pode até mesmo causar um verdadeiro deus a enfraquecer, eventualmente até cair no plano material principal. Combinados com os sacrifícios, eles se ligam ao planeta, sua mente lentamente apagada até que tudo o que resta seja puro instinto. Uma coisa tão miserável não era diferente do suicídio. Não era de admirar porque os deuses haviam abandonado esses habitantes. Eles perderam seu reino sagrado e foram banidos para esta área com sua consciência se deteriorando com o tempo. É pior do que confinamento. O poder de sua fé está contaminado, mas é uma coisa hereditária que eles simplesmente não podem mudar. Leyland ponderou sobre a questão. Como é esse o caso, não preciso me preocupar com a interferência de outros deuses se eu promulgar meus planos nesse reino. No entanto, vou ter que arcar com o ônus por minha conta. Embora a adoração a esses habitantes estivesse faltando, e os espíritos que eles vincularam não fossem tão poderosos quanto deuses, um semideus que assimilasse esses espíritos poderia se tornar comparável aos deuses. Os semideuses totêmicos seriam tão fortes. É claro que, assim que saíssem de sua área, o poder desses semideuses cairia drasticamente. Não importa o que, há uma chance aqui. Um enorme. Os olhos de Leyland brilharam quando inúmeros cenários possíveis se desdobraram em sua mente. Tudo o que restou foi trazê-los para a realidade. No entanto, a incompletude e a contaminação desses espíritos ainda me deixam desconfortável. Se eu não os entendi completamente. Leyland lembrou várias amostras desses totens, sua consciência divina mergulhando profundamente nos genes onde as memórias antigas estavam localizadas. Houve um incêndio no campo de batalha, cidades flutuando no chão como meteoritos. Os arcanistas, que sempre foram inteligentes e clarividentes, que controlavam toda a verdade do mundo estavam sendo mortos agora. Seus assassinos. Os deuses. Os últimos arcanistas remanescentes de Netheril gritaram em ódio e angústia. A centelha das magias arcanas de Mizzi nunca cessará. Nós nunca iremos nos render. Múltiplos fragmentos de memória foram revelados a Leyland e, mesmo com seu poder, ele só podia processar uma pequena porção deles. No entanto, a informação divulgada até mesmo daquela pequena porção foi suficiente para movê-lo. Então essas pessoas são na verdade imigrantes da Era Netheril. Leyland engasgou. Ele já havia visto outras pessoas da Era Netheril antes, como Helen. Embora fosse uma coisa bastante infeliz vê-los correr e se esconder por suas vidas, eles estavam vivendo no céu em comparação com essas pessoas. Quem teria adivinhado que os netereses progressistas e cultos foram reduzidos a tal estado durante dezenas de milhares de anos? Eles são chamados de bárbaros e tolos, alguns até capturados e transformados em escravos. Leyland suspirou interiormente. Ele agora podia entender o que havia acontecido antes. Os deuses tinham ficado descontentes com a pesquisa, destemida dos arcanistas netereses, e isso eventualmente levou à guerra. Eles começaram a matar o que pareciam com todos os arcanistas vivos, e a maioria das cidades flutuantes caiu no esquecimento. A civilização neterese desmoronou em um dia. Foi nesse momento que um grupo de holandeses se reuniu. Eles provavelmente desejavam resistir à escravização dos deuses e estavam decididos em sua decisão. Eles engoliram um medicamento que os fez rejeitar o poder da fé, o resto infeliz o suficiente para ser arrastado para a batalha de alto escalão e acabar como um dano colateral. Em qualquer caso, os netereses haviam experimentado uma mudança completa de espírito, e agora eram considerados venenosos ao poder da fé e, por sua vez, aos próprios deuses. Eles definitivamente não seriam enganados pelos deuses, então eles escaparam pelos mares e começaram a se reproduzir aqui. Durante esse processo, devido aos poderes dos deuses e outros meios indiretos, essas pessoas da Era Netherese haviam regredido. O que uma vez foi uma civilização de renome e cultura agora se transformou em um grupo de tribos bárbaras e tolas. Se meu palpite estiver correto, os ancestrais desses nativos se transformaram em bárbaros depois de rejeitar o poder da fé. Isso os impediu de encontrar um único Deus a quem recorrer, como era lamentável.
Leilin sentiu a angústia de perder toda uma civilização do fundo do coração. Seus olhos ficaram vermelhos. No entanto, desde que as coisas acabaram assim, entregue seu sangue, lágrimas, ódio e seu poder de crença, tudo. Os deuses podem não ter conseguido resolver o problema, mas Leilin poderia contorná-lo. Seu antigo físico absorvente de pesadelo poderia absorver a própria emoção, e as emoções de milhões de pessoas definitivamente lhe dariam poder para rivalizar com deuses. É claro que tenho que manter um perfil discreto sobre isso. Pelo menos antes de começar minha ascensão, a capacidade de usar o poder da fé desses habitantes não deveria ser divulgada. Leilin esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça. O número de segredos que ele estava escondendo continuou a crescer. Vou ter que elaborar um plano meticuloso. Felizmente, as ilhas de Banks são solitárias, com quase zero de contato com o continente, então há uma chance de impedir que as informações vazem. Capítulo 993. Pássaro flamejante. Pássaro flamejante. Centenas de imponentes navios de guerra deslizaram pelos mares exteriores, proporcionando uma visão magnífica. No entanto, não foi tão bonito para o encarregado da longa viagem. Havia 5.000 homens para alimentar e cuidar, o que era um grande problema nos mares. Além disso, havia a inquietação e a doença que constantemente se insinuava nos homens de Leilin. Felizmente, a tripulação era originalmente pirata do Tigre Escarlate, para que pudessem navegar a longa distância. O próprio Tiff despachou os acólitos para todo e qualquer navio, aumentando a moral dos homens. Sem a magia sagrada para ajudá-los, foi um teste muito grande. Leilin estava no convés da nau Capitânia, olhando para o mar sem limites. Ele soltou um leve suspiro. Nossos suprimentos de comida e água estão se esgotando rapidamente. Esta guerra de longa distância é realmente uma grande aposta. Felizmente, somos capazes de alcançar as ilhas de Banks antes que nossas ações acabem. Uma onda de vermelho apareceu no rosto de Isabel, uma visão rara. Ser o capitão dos Tigres Escarlates por tantos anos matou aquela jovem elegante. Ela era agora uma pirata, cheia de selvageria e engano. Só quando ela estava com Leilin como agora ela revelaria uma parte de seu lado feminino. Estamos dependendo de aproveitar suprimentos ao chegar às margens. Esse pode não ser o método mais seguro. Ouvindo as palavras surpresas de Isabel, Leilin sacudiu a cabeça. Temos um número limitado de homens. Cada um deles é extremamente precioso, por isso não podemos fazer sacrifícios insensatos. Mesmo no mundo anterior de Leilin, era difícil vencer guerras após um período de viagem. O que você está pensando? Isabel olhou para ele. Ele já havia desenhado um mapa de navegação com a ilha de Banks no centro. A escala de desenho foi um pouco absurda, mas foi suficiente. Vamos primeiro fazer um desvio e circular para esta área. Leilin apontou para um grupo de ilhas, ao lado da ilha de Banks. Eles eram grandes o suficiente para cada um ter um reino governante, com muitas ilhas menores ao lado deles. Você quer dizer? Então nós derrubamos as ilhas Chihuahua primeiro, e as usamos como um ponto de fornecimento. Isabel supôs. Embora ela também tivesse pensado nessa estratégia, exigia muito tempo para se preparar. Leilin mantivera um ritmo sem pressa diante da situação premente. Sim. Parece haver uma tribo com mais de 10.000 membros aqui. Poderíamos usá-los como prática para aperfeiçoar as habilidades de nossos homens. Embora tanto Leilin quanto Isabel estivessem confiantes na força de seu exército, não foi possível estabelecer coordenação em um dia ou dois. Leilin queria que eles passassem por algum treinamento. Eu entendi. Este tipo de avanço lento e constante, disse a Isabel quão determinado Leilin era, então ela imediatamente passou as ordens. Ponto. As ilhas Chihuahua ficavam perto da ilha de Banks. A tribo que residia o que era vassalos do reino de Sacartes, mas por causa do oceano que os sustentava, eles eram bastante independentes. Afinal de contas, com as habilidades inesgotáveis de artesanato que esses habitantes têm, cortar todas as árvores na área para fazer jungadas de madeira ainda não seria suficiente para encenar uma rebelião. O governante dessa tribo poderia ter tido tais pensamentos, mas seus anciãos e sacerdotes teriam aconselhado o contrário. Sob tal situação, esta tribo ainda estava razoavelmente bem, comparada com as outras que tinham que oferecer muito mais tributos ao reino. O chefe dessa tribo, Abasa, estava agora abrigado e servido por suas criadas que, indolentemente, abanavam uma gigantesca folha de bananeira,
ao mesmo tempo que desfrutavam do sabor das frutas tropicais. Abasa era extremamente morena e extremamente obeso. Camadas de gordura podiam ser vistas em seu corpo, como um porco gigante. No entanto, o pescoço dele era extremamente esguio. Este foi o sinal da nobreza, e vários piercings de metal foram encontrados em seus lábios. Em seu rosto havia muitas marcas oleadas, que escondiam suas características originais. Aconteceu alguma coisa. Enquanto Abasa desfrutava do serviço de suas criadas, um velho extremamente magro entrou correndo. Oh! Meu sábio sacerdote, o que fez você entrar em tal confusão? O sumo sacerdote tinha um pesado cheiro de incenso misturado com óleo de lampião em volta dele, e ele usava uma coroa de 5 penas coloridas que as plumas atingiam a altura de 3 metros, as penas inclinando-se em um ângulo muito perigoso. Meu poderoso chefe, o rei das Ilhas Chihuahua, os espíritos dos nossos ancestrais estão agora enfurecidos, e isso precisa de você para estar lá pessoalmente. O sumo sacerdote caiu e se ajoelhou no chão, parecendo sério. Ah, fúria de nossa poderosa alma ancestral? Nossos sacrifícios não foram suficientes. Quando se tratava de assuntos como esses, Abasa achava difícil continuar se divertindo. Ele empurrou a empregada para longe, olhos cercados pela pele inchada encarando o sumo sacerdote. Não, eu acho que isso é mais um aviso. Havia uma mancha de sangue na testa do sumo sacerdote, evidentemente chocada com o que havia acontecido. Traga-me para lá. Abasa balançou os braços e alguns nativos que eram macacos ergueram a cadeira em que ele estava sentado e começaram a andar. Menos de uma hora depois, todos os nativos da tribo pareciam se reunir enquanto observavam o sumo sacerdote no centro se apresentando. Havia algum tipo de incenso anestésico e gás queimando nos arredores. Como o líder, Abasa vestiu seu traje cerimonial, um manto formado de couro de besta de 5 cores, com dificuldade. Ele ficou na frente da procissão enquanto o sumo sacerdote dançava incessantemente, o corpo se contorcendo como se tivesse epilepsia. No coração da procissão, em uma bandeira de pele animal feita de forma grosseira, apareceram traços de linhas douradas vermelho escuras. Poderoso espírito ancestral. Que dica você deseja nos dar? Abasa se ajoelhou e o resto dos nativos o seguiu. Rumble. Enquanto todos se curvavam, uma enorme nuvem subia do coração do altar. A imagem de alguma criatura passou rapidamente, liberando alguns rugidos que eram difíceis de entender. O espírito ancestral está nos alertando. Nesse momento, o sumo sacerdote pulou como se tivesse obtido alguma iluminação divina. No lado oeste, inimigos sem precedentes aparecerão. Eles vão montar fortalezas de aço no mar e provocar massacres e morte. Eles são. O sumo sacerdote espumava pela boca. O que são eles? Abasa puxou o pescoço do sumo sacerdote até que ele ficou vermelho arroxeado, como se estivesse prestes a sufocar até a morte. Eles são os diabos de pele clara. Depois de cuspir isto, o sumo sacerdote desmaiou. Diabos de pele clara. Abasa esfregou o queixo. Envie o pedido. Todos os guerreiros devem trazer lanças e lâminas de pedras e esperar na costa oeste. O vocabulário e experiência dos nativos eram limitados. Mesmo o chefe não entendia o que um demônio de pele clara deveria ser. Tudo o que sabiam era que o inimigo estava chegando. Oh! Com o incentivo do espírito ancestral, os resistentes, guerreiros da tribo completaram essa tarefa a grande velocidade. Abasa, que guiava seus subordinados, estava cheio de coragem. Vou esfolar o couro cabeludo do líder inimigo e pendurá-lo na guerra para servir como minha medalha. Ponto. HM. Nosso ataque parece ter sido descoberto. Lelin, que estava no convés, franziu a testa. Felizmente, esta é apenas uma pequena tribo. Dos espíritos naturais, que eles adoram, eles são no máximo apenas seres divinos. Vendo os guerreiros nativos na costa próxima, Lelin falou, Isabel. Chief. Aqui. Você vai assumir o comando. Você não precisa se preocupar com mais nada. Basta derrubar a ilha de Chihuahua. Lembre-se de selar os caminhos do mar e não deixe escapar nenhum. Naturalmente, era melhor que a notícia de sua invasão não se espalhasse, pelo maior tempo possível. Depois de instruir isso, Lelin partiu em direção a algum ser divino. Isabel, que assumira o comando, puxou a espada do dragão vermelho em sua mão e olhou para os guerreiros nativos que se reuniram no litoral com desdém. Eles tinham lanças de madeira e lâminas de pedra, bem como canoas. Bombardeie eles. Deixe-os ver nossa força.
Isabel gritou. Os nativos estavam equipados tão mal e havia menos de 2.000 deles. Isso era como um pedaço de carne gorda sendo apresentado a eles. Vá! Os piratas imediatamente soltaram uivos terríveis do navio de guerra com olhos avermelhados. Uma onda de bombas foi tirada na posição da tribo nativa. As explosões ferozes e os terríveis gritos de seus ouvidos deixaram Abas congelado. Ancestral antigo. Este enorme e forte no mar. E aquele fogo piedoso? O que nós provocamos? Inúmeros navios de guerra se aproximaram. Suas canoas já estavam viradas, e os guardas ao seu lado já estavam gritando enquanto tentavam fugir. O chefe não pôde deixar de soltar gritos de desespero. No momento seguinte, esse velho chefe teve sua cabeça cortada por uma lâmina. Este porco gordo é obviamente uma pessoa de alto nível. Eu me pergunto se há recompensas. Junto com essa voz, os acessórios de ouro e prata no corpo do chefe desapareceram em um instante. Esse é o espírito de guarda dos nativos? Enquanto a divindade tem baixa inteligência. Leilin deu uma olhada neste ser divino que parecia um pássaro flamejante, olhos brilhando com a luz do Shipai. Seus seguidores agora estão sendo massacrados por mim e o poder do meu domínio está diminuindo. Envie para mim e eu posso deixar você viver. Leilin usou sua vontade divina para enviar uma onda de informações, mas o que ele recebeu em troca foi o uivo de raiva do pássaro em chamas. Xiu-xiu. Junto com este chiu afiado, um feixe de chamas douradas envolveu Leilin, fazendo com que o ar ao redor dele se distorcesse e subisse. Capítulo 994, Domínio do Massacre HMPH, que idiota idiota. Você nem ligou seu fogo de Deus ainda e teve a ousadia de ir contra mim? Leilin bufou, e as chamas imediatamente se apagaram. Depois de obter a divindade, ele não viu mais nada em seres divinos regulares. Esta criatura divina na frente dele estava meramente buscando a morte. Com esse pensamento, Leilin examinou os resultados da varredura do Shipai. Espírito totem, pássaro flamejante, ser divino. Força, 15 mais 5, agilidade, 17 mais 5, vitalidade, 19 mais 5, espírito, 20 mais 5, talentos possuídos, 1. Domínio, no alcance das orações dos seguidores, o espírito totem obterá aumentar as propriedades. Todas as estatísticas aumentarão em 5. 2. Afinidade com chamas. 3. Forma sagrada, imune a todos os feitiços abaixo do rank 5. 4. Desconhecido. Enquanto no alcance das orações dos seguidores, todas as estatísticas aumentam em 5. Este é realmente um Deus semelhante aos espíritos ligados à Terra. Leilin riu, é disso que você depende. Infelizmente, este não é mais o seu tempo. Com a perda de seguidores, o aumento que você recebe do seu domínio diminuirá. O que significa que a melhor oportunidade para você servir sob mim agora é. O impulso do domínio obviamente viria junto com a existência de seguidores. Agora, porém, com o exército de piratas se aproximando e os jovens da tribo nativa sendo massacrados, a fé estava diminuindo rapidamente. Os efeitos do massacre foram triviais. O pior foi que, sem a proteção do espírito do totem, a fé dos nativos desmoronou. Em um curto período de tempo, Leilin viu o mais 5, no final das estatísticas diminuir lentamente e se transformarem em mais 4. À medida que as áreas ocupadas se expandiram, os números diminuíram. Isso é fé. Tão poderoso e tão lamentável. Leilin suspirou, percebendo a fraude que era o espírito do totem. Se ele realmente pudesse se tornar um verdadeiro Deus e conferir feitiços divinos, a fé dos seguidores não desmoronaria tão rapidamente. Xiu-xiu. Na verdade, Leilin tinha planos de subjugar esse totem flamejante de aves, já que este seria seu primeiro guia na ilha de Banks. Infelizmente, o pássaro não tinha planos de fazer uso das intenções gentis de Leilin e usou um enorme feixe de fogo para terminar a conversa. Chamas cheias de brilho dourado atingiram a região onde Leilin estivera, as temperaturas quentes, absorvendo todo o oxigênio nos arredores e criando uma área como um vácuo. Só tem uma habilidade semelhante à magia e não pode usar bem a divindade e o poder da fé em seu corpo. É como o instinto dos animais. Leilin suspirou, o Roaring Rei Dragon Stuff aparecendo em suas mãos então. Como ele já havia usado, Dragon Soulburn, algumas vezes, a alma do dragão vermelho já havia diminuído de tamanho e parecia um pouco desanimada. Domínio da aura do dragão, chamas cônicas. Agora,
No entanto, diante de uma lenda que era meramente uma criatura divina, Lei-Lin nem precisou queimar a alma do dragão. Com o aceno de sua equipe, um poderoso domínio de aura de dragão se expandiu com a aura do dragão ondulando dentro dela. Rugido. Uma figura de dragão vermelho apareceu acima de Lei-Lin, vomitando chamas cônicas únicas no pássaro flamejante. Tal poderia imediatamente ter o pássaro flamejante gigante rosnando incessantemente. Rumble. 2 enormes feixes de chamas se esforçavam para a vitória no ar, tornando o horizonte vermelho. Como essa força bruta pode lutar contra mim? Lei-Lin gritou, chamas cônicas atravessando o fogo dourado do pássaro flamejante e envolvendo-o. Xiu-xiu. Os uivos enfurecidos da ave podiam ser ouvidos nas chamas, mas havia algo de peculiar na situação. Rumble. De repente, as chamas do dragão vermelho explodiram no que parecia ser um lótus vermelho. No centro disso, o pássaro flamejante não parecia estar ferido e, em vez disso, ainda maior. Ele cantou em sua excitação, engolindo as chamas do dragão vermelho com grandes goles, suas chamas douradas, tornando-se vermelhas. Xiu-xiu. O pássaro flamejante que tinha assimilado com as chamas do dragão vermelho tornou-se maior em tamanho, olhos parecendo humanos e cheios de orgulho enquanto voava em direção à figura do dragão vermelho no ar. Ser capaz de absorver as chamas. O Shipai deveria ter descoberto. Essa é uma habilidade divina única. Os olhos de Lei-Lin brilharam de sagacidade. Você está tentando engolir uma lendária alma de dragão? Nesse caso, eu vou dar a você, Dragon Soul Burning. A alma de dragão na ponta do cajado, completamente murchada, corpo envolto por chamas translúcidas. Com a queima da alma do dragão, a figura do dragão vermelho no ar tornou-se mais sólida. Cada escala parecia ser mais corpórea e as garras afiadas tinham um brilho acentuado. Rugido. Os grandes olhos do dragão vermelho mostraram inteligência quando colidiu com o pássaro flamejante de repente. Uivos agudos de dragão e gritos de pássaro surpreenderam tanto os nativos quanto os piratas no chão. Todos olhavam para o alto, observando a batalha entre o dragão vermelho e o pássaro flamejante. Alguns nativos foram capazes de reconhecer seu totem e imediatamente jogaram suas armas de lado, começando a orar imediatamente. Por que você está aí em transe? Vai! Uma aura de dragão semelhante explodiu, e Isabel sacou sua espada do dragão vermelho de um soldado nativo com um dever desconhecido enquanto repreendia os piratas em voz alta. Com 2 lendas no comando, força, ótimos equipamentos e mais lutadores que inimigos, eles esmagaram completamente os adversários. O exército de piratas agora avançava para as regiões mais distantes da tribo e os inimigos que enfrentavam haviam se transformado em um grupo de pessoas agindo sem estrutura. Havia até aparências dos velhos, jovens, femininos e frágeis nativos. Aqueles que não se renderem serão mortos sem exceções. Com sua vida de pirata durante tantos anos, Isabel não teve a pena que as mulheres regulares tinham e mandou comando. Aqueles piratas e seguidores do demônio que eram inicialmente extremamente mal realizaram isso impiedosamente, e talvez até fizeram isso ainda mais cruelmente do que o necessário. Tudo o que posso fazer é dar a ele toda a minha fé e completar todas as batalhas mortais. Os olhos de Isabel mostraram sua compreensão de sua posição e atacaram as profundezas da área tribal. Ao redor dela, a figura e as chamas do dragão vermelho a seguiram, fazendo aparecer a mais bela deusa da guerra. Xiu-xiu. Enquanto isso, a batalha no céu entre bestas lendárias chegou à sua conclusão. Enquanto o dragão vermelho era de um posto lendário e tinha sua alma dragão queimada, era um fato que ele já estava morto e seu poder diminuído. O pássaro gigante em chamas não era apenas um ser lendário, mas até mesmo tinha divindade. Através de várias rodadas, ele tinha rasgado pedaços grandes de força da alma do corpo do dragão vermelho e até mesmo engolido suas chamas, fazendo com que seu fogo dourado se tornasse vermelho. Cachá! Cachá! No final, enquanto o gigante flamejante roía a cabeça da figura do dragão vermelho, o cristal com a alma de dragão na ponta do cajado de Lei-Lin se espatifou. TSK. Depois de tantos usos, a força da alma do dragão vermelho é completamente consumida. Vendo a alma do dragão desaparecendo na frente dele, Lei-Lin não parecia nem um pouco surpresa. O pássaro flamejante, por outro lado, soltou um chiado alegre e engoliu a figura do dragão vermelho enquanto absorvia as chamas que possuía. Então, novamente, é hora de eu mudar o núcleo. A figura de Lei-Lin subiu até ficar diante do pássaro flamejante. Depois de absorver a alma do dragão,
Seu corpo se tornou mais enorme. Uma sensação de aura de dragão também estava sendo emanada por ela, ao encontrar o olhar de Lei Lin sem medo. Havia até mesmo desejo em seus olhos. Oh! Tentando me comer também? Lei Lin não pôde deixar de começar a rir depois de entender o que o pássaro queria. É realmente uma fera. Só pode fazer tudo por instinto e nem se importa se pode me digerir. Enlouqueça. Lei Lin estalou os dedos, e o pássaro flamejante imediatamente começou a se contorcer, camadas de chamas subindo quando metade da cabeça do dragão vermelho apareceu de seu corpo. Apesar de ser capaz de assimilar as chamas é vantajoso para você, você pode querer ter cuidado, já que comer demais pode significar que você pode ser assimilado. Um sorriso sinistro subiu pelos lábios de Lei Lin. Como você agora? Você é uma presa verdadeiramente digna de ser abatida depois de engordada. Retorna. Lei Lin jogou o cajado do dragão vermelho em suas mãos, e ele começou a voar no ar até alcançar a cabeça do pássaro flamejante. A ponta afiada dele rapidamente perfurou para baixo. Xiu-xiu, o grande pássaro flamejante poderia facilmente ter evitado o ataque, mas parecia ter ficado estúpido quando ficou onde estava, chamas douradas e vermelhas entremeando e comendo nele. Xiu. O cajado do dragão vermelho era como uma flecha afiada que desaparecia na cabeça do pássaro, fazendo com que chamas e sangue dourado jorrassem por toda parte. Xiu-xiu. Com os últimos gritos miseráveis, ponto de interrogação do grande pássaro flamejante, uma enorme explosão soou. O som veio primeiro de seu estômago, que então formou uma tempestade que varreu o pássaro dentro. Lei Lin ficou ao lado, observando o grande corpo sendo rasgado e devorado pela tempestade. Se todos os espíritos ligados à Terra na Ilha de Banks tiverem esse nível de força, não tenho nada com que me preocupar. No entanto, com o apoio do Império Nativo, esses espíritos ligados à Terra têm força provavelmente semelhante aos semideuses. Lei Lin suspirou por dentro. Os exércitos aliados dos piratas agora haviam invadido as partes internas das tribos nativas. Eles começaram seu massacre implacável do velho, fraco e doente, bem como todo tipo de atividades atrozes. É isso que significa conquistar? Aumentando minha força massacrando, continuamente. Os olhos de Lei Lin mostraram sua perplexidade por um momento, antes que o Shipai soasse. Bip. Anfitrião matou uma criatura divina. Obteve informação parcial sobre o domínio do massacre. Estabelecimento de modelo de domínio de massacre. Começando a digitalizar. Bip. Anfitrião compreendeu domínio, massacre, domínio do massacre. Obtendo força por massacres constantes. Nesse ambiente, as estatísticas do host aumentaram em 1% efeito atual. Com uma certa probabilidade, o anfitrião pode obter a energia da alma do oponente. Os seguidores do anfitrião também podem obter impulso do domínio do massacre. Capítulo 995. Conquistar domínio do massacre. Verdadeiramente poderoso, Lei Lin resmungou para si mesmo. Você pode despojar o inimigo da energia da vida e da alma, durante massacres e se recuperar rapidamente. Os deuses também têm bônus específicos, e podem aumentar em poder se eu matar existências mais poderosas. As instruções do Shipai continuaram. Bip. Anfitrião matou um ser divino. O domínio do massacre foi impulsionado, absorvendo a divindade do oponente. Naquele instante, Lei Lin percebeu que absorver o traço da divindade do pássaro flamejante, algo formado por mais de um século de adoração dos nativos. Uma luz dourada se espalhou por seu corpo e, com o domínio do massacre, seu poder foi transformado em parte dele. Os lucros desta vez por si só permitiram que a minha divindade do massacre crescesse grandemente. Vale pelo menos 2 ou 3 anos de culto. Lei Lin parecia animada. Esta viagem para os mares exteriores, definitivamente vale a pena. Verdade seja dita, o caminho mais rápido para um deus avançar era aproveitar a divindade, a força divina ou mesmo a centelha divina da batalha. No entanto, o Império Nativo, como era agora, não era valorizado. O poder da fé nesses espíritos ligados à Terra, bem como em sua força divina, tinha enormes falhas, motivo pelo qual os deuses não se fixaram neles. No entanto, Lei Lin não temeu a contaminação dos magos. Além disso, seu físico absorvente de pesadelo permitiu que ele absorvesse naturalmente o poder desses espíritos nativos ligados à Terra sem problemas. Depois de absorver a força divina, poderei usar em grande medida a divindade e a alma deste pássaro. Lei Lin bateu no cristal em cima do cajado do dragão vermelho. Xiu.
Chiu. A luz deslumbrante. Imaginou que o dragão vermelho aprisionado desapareceu. Em seu lugar havia um pássaro grande e aterrorizante, queimando com chamas vermelho-douradas. Usando a alma de um ser divino para substituir uma lendária alma de dragão, é um bom negócio. Lei Lin observou a alma do pássaro flamejante. Estava agora firmemente acorrentado dentro do cristal e gritou em recusa. Embora eu já tenha tomado a alma, ainda preciso forjá-la em algo utilizável. Até que eu faça isso, o cajado do dragão vermelho precisa ser selado. Lei Lin estimou que uma vez que ele o tenha reforçado, o novo rei Dragonstaff, embora o nome teria que ser mudado, seria mais poderoso que um item lendário. Enquanto Lei Lin matava o pássaro em chamas, a bandeira acima do altar da tribo rasgou. Chamas ferozes devoraram o totem. Os nativos reunidos gritaram alarmados, e o rosto do sumo sacerdote entortou e se contorceu antes de cair num desmaio enquanto espumava pela boca. Os outros sacerdotes e acólitos reagiram da mesma maneira. Os seguidores dos deuses possuíam algum poder totêmico, que era o que lhes permitia se comunicar com o deus e fazer todo tipo de coisas inimagináveis. No entanto, agora que seu espírito, totem, estava morto, eles teriam um destino semelhante. A extração de poder que se fundiu com o corpo era como a remoção de órgãos de um humano. Não foi surpresa para alguns deles simplesmente morrerem. Se tivessem sido adoradores de um Deus verdadeiro, as coisas teriam sido ainda mais sérias. Embora pudesse ser pior, essa situação deixou os nativos horrorizados e entrou em pânico. Ah! O espírito ancestral está morto. O Deus maligno dos inimigos, os diabos de pele clara mataram nosso espírito ancestral. Boou! Nosso chefe, sumo sacerdote e espírito ancestral morreu. A situação instantaneamente fez com que os velhos, jovens e doentes desmoronassem. Eles originalmente persistiram com a crença de que seu espírito ancestral iria protegê-los do ataque. A morte daquele guardião foi um grande golpe para eles. A luta continuou, e o espírito dos nativos foi influenciado imediatamente. Todos os que resistem a nós serão mortos, sejam eles idosos ou crianças. Os piratas e muitos adoradores do diabo que Lei Lin subjugou andaram em direção ao altar da tribo. Meus seguidores. Neste momento, todos os piratas que seguiram o deus da serpente alada Kukulkan ouviram uma voz baixa e solene, em seus anos. Eu te dou minha bênção. Você obterá poder através do abate, o sangue fresco de seus inimigos lhe dará coragem, e os gemidos de almas aterrorizadas irão restaurar sua vitalidade. As palavras soaram como uma ordem divina enquanto um fantasma aterrorizante Targaryen apareceu no céu. É o nosso Senhor. O deus da serpente alada mostrou a si mesmo. Ao contrário dos adoradores regulares, os acólitos que Tiff nutrira tiveram uma reação mais profunda a isso. Domínio do massacre, impulso. A figura de Lei Lin alcançou o céu acima do campo de batalha. Ele desejou uma luz vermelha escura para se mover de seu domínio, fazendo com que ele aparecesse por seus seguidores. É o poder do nosso Deus. A serpente alada Deus está nos protegendo. Robin Hood cortou a cabeça de um nativo com um aceno de mão. Nesse processo, ele podia sentir que a resistência que havia perdido foi de alguma forma restaurada. Ele deu uma olhada ao redor e viu que os piratas que deveriam ter perdido sua resistência pareciam estar cheios de vida. Que tipo de aterrorizante poderá essa habilidade nos conceder em batalha? Os efeitos desse domínio eram incomparáveis. Em batalha, a pequena resistência que os nativos ainda apresentavam desmoronou completamente, e a tribo desceu em um monte de gritos e uivos. Com Lei Lin aparecendo como um deus e exibindo sua proteção de seus adoradores, a condenação dos nativos desapareceu completamente. Muitos começaram a se render, e densas chamas negras envolveram os seus acima da tribo nativa. A noite chegou, e o reflexo do sol poente no mar estava vermelho como sangue. Lei Lin havia se mudado para o palácio do chefe, ouvindo os relatórios de seus subordinados. Este lugar era composto de várias tribos menores, com pouco mais de 10.000 pessoas. Este palácio era apenas uma casa um pouco maior, com belos pelos de animais nas paredes. Ainda era muito bom comparado com as casas dos nativos normais. Esta operação foi uma vitória completa. Matamos cerca de 1.000 guerreiros nativos e tomamos mais de 10.000 prisioneiros. Dezenas de nossos homens se perderam. Enquanto Isabel falava ao seu lado, Robin Hood e Ronald começaram a se encher de excitação. Além disso, as rotas marítimas foram bloqueadas, de modo que nenhuma das canoas dos nativos escapou.
Notícias sobre isso definitivamente não se espalharão. Tifa adicionou. Com ele e as outras elites encarregadas de impedir os nativos romper fora era uma tarefa impossível. Boa. O próximo é organizar os escravos e revistar a ilha. Muitos nativos ainda haviam fugido no caos da guerra, especialmente com sua falta de mão de obra. Leilin não se importou, porém, esta era uma ilha isolada depois de tudo. Agora que ele controlava as rotas marítimas, para onde elas poderiam ir? A coisa mais importante a fazer agora é subjugar os nativos da tribo e espalhar minha fé. Eu posso estabelecer um exército secundário composto de nativos depois disso. As histórias do colonialismo de sua vida passada deram a Leilin muitos exemplos a seguir. Os piratas de elite eram o seu grupo principal e não podiam ser facilmente despachados para não sofrer grandes perdas. Cada operação com eles tinha que ser um enorme sucesso e dar às elites a imagem de que elas eram todas poderosas. Sua tarefa seguinte era administrar esses nativos, dividindo-os para formar um exército secundário e sua guarda. Seria necessário ajudar os nobres nativos, provocando as tribos a atacar uns aos outros e causando conflitos. Seria ainda melhor se ele fosse ajudado pela doença. Devido às diferenças em seus mundos, as batalhas entre deuses eram extremamente importantes. Se Leilin pudesse eliminar os totens em que os nativos acreditavam, tudo seria muito mais fácil. The Banks Island era apenas um porco gordo esperando para ser abatido. Mas isso foi tudo no futuro. Leilin concentrou sua atenção em organizar os nativos das ilhas de Shoaua por agora. A noite caiu e os ventos frios trouxeram frieza para a tribo. Nativos numerosos amarrados foram agrupados juntos, na esperança de obter algum calor de corpos trêmulos do outro. Em contraste, uma enorme fogueira estava queimando no centro da praça, o altar de muito antes destruído e substituído por um novo ídolo. No topo da gigantesca base de obsidiana havia uma serpente sinistra, enorme com asas carnudas. Tinha garras afiadas e um único chifre, e suas escamas pareciam brilhar. Grandes asas demoníacas se afastavam e os olhos verticais revelavam uma sede de sangue implacável. Esta foi a estátua que Leilin escolheu para si. Ele ainda temia aos outros deuses, então ele não podia se mostrar. A próxima melhor coisa foi a imagem de um Targaryen. Os nativos estavam sendo enviados para a estátua, lote por lote, ordenados a jurar fidelidade a ela. Antes disso, eles tiveram até que pisotear a bandeira do pássaro flamejante. Por mais idiotas que fossem, os nativos sabiam que essa blasfêmia significava subjugação. Causou ondas de caos, a influência de um espírito ancestral não desaparecendo tão facilmente. No entanto, independentemente da perturbação, o sangue quente dos nativos morreu em face das lâminas dos piratas. Diante deles, um dos nativos foi intimidado em serviço. O resto logo seguiu o exemplo. Leilin podia sentir a fé dos numerosos nativos e o querido que o acompanhava. Ele olhou em volta e suspirou. A reverência pelos deuses por todas as formas de vida é a fonte da fé. A essência da força divina é astúcia e dignidade. Capítulo 996. Sintê sob ameaça de morte iminente. Os nativos sucumbiram à cobra diabólica que havia matado seu espírito ancestral, dando-lhe sua fé. Embora com alguma contaminação desconhecida, o poder maciço e desenfreado da fé surgiu no corpo de Leilin através do Yave. Reverência se transforma em fé. Coletando esse novo poder, Leilin agora entendia melhor o caminho dos deuses. Um contrato entre deuses e mortais era apenas a base da divindade. Outro requisito importante foi a reverência. Se a reverência fosse perdida, era apenas uma questão de tempo até que o poder da fé fosse transferido para outra pessoa. E o assassinato e a morte foram as formas mais eficientes de comandar essa reverência. É só que a fé desses nativos é incompleta. Detectando uma enorme quantidade de contaminação que iria corroer seus próprios poderes divinos e eventualmente destruí-lo, Leilin sorriu. Mas como pode minha quintessência ser tão facilmente manchada? Buzz. Runas vermelhas escuras rastejaram sobre o corpo de Leilin. O olho do pesadelo se abriu entre as sobrancelhas, começando a absorver a contaminação e refiná-lo em pura força onírica. Draenforce é definitivamente o mais flexível de diferentes poderes. Leilin acenou com a cabeça em satisfação. Com suas habilidades como um arcano além do físico absorção de pesadelo, ele podia absorver facilmente a fé desses nativos. No entanto, preciso de algum tempo para digerir bem isso. Leilin podia sentir as emoções entrelaçadas de seus adoradores através do Yave e a instabilidade de sua fé.
Ainda assim, isso foi apenas o começo, e ele conseguiu através do assassinato. Leilin estava satisfeito com o resultado. O que importa são as outras tribos. Eu preciso mudar minha estratégia na próxima vez. Leilin lembrou o conhecimento de seu mundo anterior. Sangue e lágrimas provaram repetidas vezes que a guerra sempre ocorreria. Não importa quanto alguém dirigisse pela paz, alguém atacaria sempre o ponto mais baixo do inimigo. A única maneira de conquistá-los era uma demonstração de força, matando constantemente suas forças até que, finalmente se assimilassem. Havia muitas maneiras não ortodoxas de fazê-lo também, mas eram facilmente contrariadas. A teoria era simples, era apenas um mundo cachorro comer cachorro. Se Leilin fosse um líder simples, ele teria decidido matar todas as tribos. Afinal, ele já tinha uma desvantagem nos números. Por mais que fossem assimilados, grupos ainda menores causavam problemas a grandes comunidades, quanto mais nessa situação em que os números eram invertidos. A glória da águia americana, dos Estados Unidos da América, vinha de costas de sangue, suor e lágrimas. No entanto, do ponto de vista de um deus, Leilin teve que adotar uma abordagem diferente. Deuses transcenderam a humanidade. Tendo entrado em tal reino, sua visão não estava mais limitada à dos humanos. Com vida eterna, o conflito entre as tribos era trivial. Para ser franco, mesmo que ele tivesse que usar todo o poder incompleto de fé que veio desses nativos para combinar com o poder dos deuses, Leilin estaria disposto a fazê-lo. Ele assim absolveu-se de todos os conflitos entre as tribos, concentrando-se apenas no poder da fé. Quanto mais uma pessoa o adorasse e proporcionasse poder de fé, mais glória eles obteriam. Até mesmo um nativo seria capaz de se tornar um clérigo ou até mesmo um bispo. Desde que fossem devotos e rezassem com sinceridade, é claro. Leilin lembrou-se de um famoso provérbio de sua vida anterior: tudo entre o céu e a terra é apenas um cão-vadio. Embora houvesse muitas interpretações disso, o próprio Leilin sabia que todos eram tratados igualmente pelo divino, sem preconceitos. Essa foi a abordagem que os deuses do mundo adotaram, pelo menos. No entanto, a mais verdadeira falta de preconceito só poderia ser atribuída aos vários Wills do mundo. Realisticamente falando, enquanto a maioria de sua fé viesse dos piratas e adoradores do diabo, Leilin os favoreceria. No entanto, no futuro, ele teria que confiar no poder da fé da Ilha de Banks, uma vez que ele conquistasse. As escalas seriam ajustadas então. Era apenas pragmático e necessário pegar nativos e torná-los padres ou santas, mostrando que todos eram iguais e dando-lhes esperança. Leilin voltou sua atenção para o campo usando seu senso divino. A batalha continuou, com nem todos os nativos sendo intimidados pelo medo em seus corações. Quando uma mudança de fé era forçada, os heróis costumavam intensificar uma e outra vez. Seja homem ou mulher, jovem ou idoso, a única semelhança era a resolução inabalável em seus olhos e o espírito de martírio. Os piratas simplesmente os decapitaram, o sangue fresco derramando-se no campo de batalha, causando mais medo nos corações dos nativos. A mulher bonita que não obedecia era um modo de exibir sua masculinidade enquanto matavam os velhos e os jovens. Isabel não parou esses atos. Uma mudança de fé tinha que ser inflamada por sangue fresco, e aqueles que não obedecessem mesmo superficialmente só teriam a morte esperando por eles. Se a fé deles não pudesse ser forçada de suas almas, eles desapareceriam na carne. Antes de os humanos se civilizarem, matar eliminava os problemas sem resolvê-los. Como a cultura progrediu, este método foi abandonado. No entanto, as leis da selva ainda prevaleciam no mundo dos deuses, mesmo no continente. Não haverá mais espinhos, mas deve haver alguns que só cumpriram a superfície. Eles estarão planejando outra coisa no fundo. Leilin zombou dessa linha de pensamento em sua mente. Como os provérbios, a pessoa se acostumaria a se ajoelhar. Uma vez que eles juraram lealdade a ele, ele poderia adquirir sua fé, fortalecê-la no futuro. Os problemas ocultos eram fáceis de resolver. Como um ser divino, Leilin podia distinguir o engano e a verdadeira reverência. Esses companheiros nunca subiriam na hierarquia e, uma vez exibidos quaisquer sinais de rebelião, seriam executados imediatamente. Usando o método da cenoura e do bastão, Leilin os converteria completamente, tornando-os inabaláveis. Em sua devoção, é só que eu não tenho tempo suficiente. Leilin balançou a cabeça. Neste momento, muitos clérigos vestidos de preto inundaram o campo de batalha, acalmando os nativos como se fossem cordeiros.
Esqueça os falsos deuses em que você acreditou e coloque sua fé em nosso Senhor. Até mesmo sua família experimentará a salvação para sua escolha. Uma ameaça à vida deixou-os vulneráveis. De muitas maneiras. Tiff entendeu isso pessoalmente, tendo enviado os acólitos para acalmar os nativos sem instrução. Com as palavras gentis desses acólitos, ainda mais dos nativos se comprometeram com Lelin, o que fortaleceu ainda mais sua conexão com o Yahvé do que antes. Uma garota nativa olhou para Tiff, seus olhos traindo sua apreensão. Se eu escolher acreditar em seu Deus, o pai será salvo. Tiff sorriu gentilmente, ajoelhando-se. Quem é seu pai e onde ele está? Ele perguntou para a garota que tinha pele amarela pálida e cabelos escuros. Havia vestígios de lama e carvão no rosto dela. Ele era um bravo guerreiro da tribo. Ele morreu hoje na praia. A garotinha disse timidamente. Ele vai ser. Tiff acariciou o cabelo dela. Nosso Senhor dominou o domínio do massacre. Todas as almas que pereceram sob ele podem definitivamente ser recuperadas. Se você prometer sua fé, então, eu escolho acreditar. A menina se ajoelhou diante da estátua e se curvou com a maior sinceridade. Foi tanto que sua testa começou a se machucar e o sangue apareceu. Todo-poderoso bispo, eu sei onde um grupo de guerreiros da tribo foi, incluindo o chefe. Eles estão em um buraco de montanha em Bacala. Os nativos agitavam-se inquietos, chocados com a traição da menina. Sua calma surpreendeu até Tiff. Muito bem, você será recompensado. Tiff olhou para um acólito ao lado, que transmitiu essa informação importante para os outros líderes. Ele olhou para a pequena garota nativa com carinho, tentando pensar em uma recompensa. Antes que ele pudesse fazer isso, porém, uma luz dourada brilhou na estátua de Targaryen. O poder fez todos se ajoelharem inconscientemente. Todo-poderoso Senhor. Uma aura divina parecia ganhar vidas sob a luz sagrada, e um raio dela entrou no corpo da garota nativa. Você é gentil mas resoluto, você será abençoado. A luz dourada circulou o corpo da garota, deixando uma marca em sua testa. Uma vez que a luz diminuiu, Tiff olhou solenemente para a garota. Seu nome? Eu sou Bárbara. Bárbara Morui. A garota repetiu o nome. Você recebeu as bênçãos do Deus Serpente Alado. A partir de agora, você é a santa da nossa igreja. Tiff fissou a menina sobre os ombros. Que a serpente alada esteja sempre com você. Kukulkan. Kukulkan. Os numerosos acólitos aplaudiram o nome divino de Lelin em fanatismo. Ao mesmo tempo, esta atmosfera, com Bárbara erguida, renovou a esperança dos nativos. Lelin sentiu o poder de sua fé aumentar novamente, e a teia de sua fé ficou mais robusta. Capítulo 997. Chantagem. Chantagem. As congregações são de fato uma boa maneira de embelezar a atmosfera. Não admira que as igrejas do meu passado preferissem realizar cultos em dias selecionados a cada semana. Lelin, que retirou sua visão, balançou a cabeça. Era só uma questão de tempo antes que as tribos das ilhas de Chihuahua chegassem a seu lado. Ele acreditava que Tiff entendia suas intenções e podia explorar o valor de uma santa. Depois que todos esses assuntos foram resolvidos, o olhar de Lelin se voltou para a ilha de Banks. Ele não teve tempo para conquistar todas as tribos das ilhas Chihuahua. Ele teve que conquistar os poucos maiores primeiro, produzindo sua própria divindade e ascendendo para se tornar um semideus antes que ele pudesse desafiar o reino de Sacartes. Uma vez que os assuntos internos foram atendidos, uma nova rodada de preparativos para a batalha estava em andamento. Não é apenas subjugar as tribos e matá-las. A busca para conquistar os nativos tem que ser preenchida, com a morte e pragas. Para realmente ganhar com seus pequenos números, ele tinha que considerar esses dois últimos aspectos também. Se ele não estivesse limitado pelo sigilo do mundo exterior, Lelin teria até enviado pessoas para pedir ajuda da deusa das pragas. Com ela pertencendo ao alinhamento maligno, ela definitivamente ficaria feliz em fazê-lo. Esqueça, eles descobrirão que posso absorver a fé dos nativos. Eu também poderia fazer isso sozinho. O orgulho brotou dentro de Lelin. Como um mago, ele não acharia difícil criar uma nova praga se passasse algum tempo. Além disso, sendo um Warlock de linhagem, ele poderia até mesmo criar um que fosse muito infeccioso e fatal, capaz de eliminar tribos inteiras. Embora ele não precisasse recorrer a tais extremos, ainda era necessário dar-lhes um bom susto. Qualquer tribo contra ele entraria em contato com a peste. Com as pessoas morrendo o tempo todo,
A única maneira de se salvar seria prometer sua fé a ele. Quanta energia isso produziria! Enquanto alguns clérigos poderiam usar magia para resistir à peste, quão esparsos eles estavam entre os plebeus. Com suas vagas limitadas de magia, seria ótimo mesmo que pudessem salvar a nobreza. Além disso, seus deuses eram apenas espíritos ligados à terra ou semideuses na melhor das hipóteses. Seus feitiços divinos eram no máximo 5, e o número de elencos empalidecia em comparação com os de um deus real. Esta foi uma das principais limitações. Tendo conquistado as ilhas Chihuahua, o exército de Lei Lin pôde finalmente plantar seus pés firmemente perto das ilhas The Banks. Com o apoio de seus navios de guerra, os contra-ataques da The Banks Island não seriam muito. Mesmo que descobrissem Lei Lin agora e tomassem o curso mais eficiente, não seriam capazes de perseguir Lei Lin. Além disso, as ilhas Chihuahua eram agora uma fonte constante de suprimentos de guerra, guerreiros e, principalmente, poder da fé. Os nativos que Lei Lin havia trazido a bordo agora foram libertados, atuando como tradutores e mediadores que ajudaram seu governo. Embora existissem feitiços clericais de alto nível como proficiência na linguagem, os acólitos no chão não podiam usar tantos pergaminhos de feitiços. Os gostos dos tradutores eram de suma importância. Naturalmente, esta foi apenas a primeira onda. Muito em breve uma nova civilização seria introduzida com a língua comum falada no continente. Na verdade, era assim que o colonialismo funcionava, mas Lei Lin simplesmente pegara emprestada uma página de seus livros. No entanto, em vez de colher recursos, ele estava colhendo o poder da fé. Mais um mês se passou com esses setes de pedra. 2/5 dos piratas que Lei Lin trouxera estavam agora feridos ou executando operações no solo. Ele trouxe os 3.000 restantes para o convés e seguiu para a ilha de Banks e o verdadeiro império nativo. Isso foi 3.000 contra 1 milhão. Soava extremamente absurdo, mas depois de eventos passados, a tripulação depositara sua maior confiança em Lei Lin. Essa adoração fervorosa era a necessidade de zelo. Lei Lin acreditava que uma vez que ele levasse esses piratas através da guerra inimaginável, os sobreviventes definitivamente se tornariam fanáticos. Chegando perto da ilha de Banks, Lei Lin transmitiu as ordens para que todos os navios parassem de navegar. Era como se ele estivesse esperando por algo. Para ele, todas e cada uma de suas tropas eram extremamente preciosas, então se aventurar no escuro seria perigoso demais. De acordo com seu plano, o que veio a seguir seria uma vitória sem esforço. Zoom. 5 ampulhetas gotejavam e uma figura vermelha se aproximava do horizonte e pousou no convés de Lei Lin. Aqui está ele, exatamente como planejado. Isabel estava agora em sua forma dracônica. Escamas carmesins cobriam seu corpo, e um par de gigantescas asas vermelhas se projetava de suas costas. Suas pupilas se tornaram fendas verticais, típicas dos dragões. No entanto, Isabel parecia estar em um estado miserável. As escamas nas costas dela estavam um pouco torcidas. O que aconteceu? Algo está errado. Lei Lin levantou a mão e um feitiço arcano de cura cobriu seu corpo. Grandes quantidades das escamas quebradas recuperaram rapidamente. Enquanto saqueamos os outros, fomos descobertos pelo espírito do totem e perseguidos. Mas foi como você disse. Ele recuou automaticamente a uma certa distância da tribo. Isabel agora parecia muito melhor quando jogou um nativo inconsciente no convés. O nativo capturado estava vestido com vestes brilhantes. Suas bochechas rosadas e pele requintada mostravam que ele fora educado num ambiente excelente e possuía pelo menos tanto poder quanto o chefe das ilhas de Chihuahua. Boa. Trancá-lo no fundo do navio e garantir que ele não morra. Podemos então chantagear felizmente a tribo e pedir um resgate. Lei Lin agitou seus braços, e 2 piratas imediatamente avançaram para derrubar o chefe nativo inconsciente. Este é um plano tão grosseiro. Eles se apaixonarão por isso? Isabel perguntou. Tiff não tinha intenções de questioná-lo, como se a palavra de Lei Lin fosse evangélica, mas apesar da imponente aura divina de Lei Lin, Isabel ainda era sua prima. Quem sabe? Não podemos errar em tentar. Lei Lin revirou os ombros para trás, sentindo que havia uma grande possibilidade de isso funcionar. Os nativos eram tolos, ignorantes e ingênuos, assim como nas Américas de seu mundo anterior. Os colonialistas ocidentais usaram extorsão para ganhar inúmeras riquezas. Enquanto a situação era diferente, os nativos aqui tinham cerimônias de sacrifício para espíritos totem superiores como sumos sacerdotes.
Houve até um sistema de poder divino e real. Este chefe teria alguns descendentes e funcionários fiéis, não? De qualquer forma, Lei Lin decidira. Se isso não desse certo, ele poderia matar o prisioneiro e capturar um sumo sacerdote ou algo assim. Felizmente, a tribo não parecia capaz de suportar a morte do chefe. Depois que Lei Lin enviou um emissário, o pessoal da outra parte chegou rapidamente. Nas águas costeiras estipuladas, uma grande onda de nativos remando dezenas de canoas chegou sob o navio dos Tigres Escarlates. Os piratas no convés observavam as canoas debaixo deles com desdém. Aos olhos deles, apenas um pequeno respingo de seu grande navio poderia afogar o exército inteiro, virando os barcos e matando o povo. Depois disso, porém, eles não conseguiram desviar os olhos. Qualquer provocação ou tentativa de atacar as canoas desses nativos resultaria em um contra-ataque implacável. Isso foi porque eles viram a luz dourada. Luz dourada em todas as canoas. Utensílios domésticos de ouro amarelo brilhante e grandes pedaços de pepitas de ouro foram transportados para o convés como um resgate para seu chefe. As cores deslumbrantes encheram imediatamente as vistas dos piratas, e a ganância apareceu em suas expressões. Não foi por isso que eles se tornaram piratas, e lutaram com suas vidas em risco nos mares profundos e perigosos contra navios militares e mercantes. Embora não seja muito, tê-los empilhados é bastante atraente. Lei Lin sabia que, na realidade, a ilha de Banks não tinha grandes quantidades de ouro. O ouro e a prata eram moeda corrente no continente, mas aqui seriam itens como grãos de cacau ou obsidiana. O ouro era apenas para decoração. Se o emissário de Lei Lin não tivesse solicitado especificamente isso, eles poderiam até ter trazido uma pilha de obsidiana como resgate. Os nativos viram ser capaz de obter o seu chefe de volta, entregando uma pilha de decorações inúteis como impressionantes ricos. Lei Lin acariciou seu queixo, observando os emissários do lado dos nativos rastejando diante dele. Do ponto de vista deles, esse grande navio era como uma montanha elevada, não diferente de um milagre. Poderosos seres com pele clara que atravessam os mares e possuem navios altos e grandes. Eu trouxe os itens que você queria. Por favor, deixe nosso chefe ir. A partir daqui, você também terá a amizade de nossa tribo. Um padre com status disse enquanto se encolhia, e Lei Lin não teve dificuldade em entendê-lo. Os seres divinos regulares não podiam se comparar com ele na capacidade de compreensão. No momento em que ele se tornasse um semideus, ele seria capaz de entender todas as linguagens por instinto. O padre estava agora mostrando covardia diante de Lei Lin. Eu vejo o resgate, mas isso não é suficiente. Lei Lin marcou seu significado na mente dos nativos. Um rei só pode ser redimido por um rei. Você pode conhecer seu chefe. Depois disso, você deve declarar guerra ao vizinho Angodubi. Traga seu chefe cativo em troca do seu próprio. Capítulo 998. Praga certificando-se de que os emissários entendiam o que ele estava dizendo, Lei Lin confiscou todas as riquezas que eles trouxeram. Ele então mostrou a eles o chefe deles que ainda estava vivo, e os expulsou do navio de guerra. Você vê isso? Há riquezas em toda a ilha, e os nativos que administram toda essa riqueza são tão covardes e ignorantes. Lei Lin pisou no ouro, observando os olhos gananciosos de seus homens. Ele sorriu. Metade desse ouro e tudo o que conseguirmos no futuro será seu. Dividam entre vocês. Os piratas explodiram em aplausos. Embora o ouro parecesse muito empilhando, quanto uma pessoa ganharia quando fosse dividida entre 3.000. Ainda assim, esta exibição serviu para aumentar sua ganância, e deu-lhes uma impressão mais profunda da riqueza da ilha de Banks. Isso os motivaria a lutar. Muitos dos piratas estavam agora zelosos, ansiosos para tomar conta de toda a ilha de Banks e saquear sua riqueza intencionalmente. Se ele pedisse às pessoas que acreditassem nele sem nenhum benefício, elas não avançariam onda após onda em face da morte, pelo menos não agora. Lei Lin precisava mostrar-lhes lucros e o brilho de ouro era o melhor de todos. Eles realmente farão isso? Isabel ignorou a multidão que clamava atrás dela, de pé no convés, para ver as canoas partirem. Angoduba está relacionado a eles pelo casamento. Não. Seu ótimo relacionamento é o que permite que eles governem esta região juntos. Depende. Nós não somos nativos e não sabemos como eles pensam. Além disso, como é possível que duas tribos vivam tão próximas umas das outras sem atrito? Tiff levantou uma opinião oposta. Milímetros. Além disso, mesmo que não o façam,
Podemos ajudar. Por exemplo, podemos espalhar notícias deles se preparando para atacar Angodubi, ou apenas fingir ser nativos e atacar uma aldeia próxima. Os olhos de Lelin brilharam com inteligência. Uma vez que as sementes da dúvida são plantadas, elas não são tão facilmente removidas. Definitivamente haverá uma guerra. Isabel agora entendia o plano de Lelin e tinha que admitir sua viabilidade. Uma vez que ambas as tribos estão cansadas, podemos eliminá-las com um custo mínimo, abrindo caminho para a ilha de Banks. Ainda assim, ela franziu a testa em breve. Ela continuou perguntando, o que acontece se o Império Sacartes descobrir? Esta é uma grande operação depois de tudo. Considerando nossa força atual, seremos expulsos quando eles entrarem. A ilha de Banks era do tamanho de vários reinos, com o Império Sacartes no centro. Algumas tribos o cercavam. Embora Lelin tenha promulgado seus planos em uma área isolada, essa ainda era uma ilha única. Não havia oceano para bloqueá-lo, então as notícias se espalhariam rapidamente. Não se preocupe. Eles estarão ocupados demais para se preocupar conosco em breve. Lelin sorriu e balançou a cabeça, o significado oculto fazendo com que Isabel e Tiff tremessem de medo. O tempo passou rapidamente. Logo as duas tribos escolhidas por Lelin estavam imersas na guerra, sem que Lelin precisasse intervir. Afinal, ambas estavam ocupando as mesmas terras. Como poderia haver verdadeiras amizades entre rivais por recursos? Além disso, os espíritos do totem das tribos queriam se devorar para se fortalecerem. Com todos os tipos de fatores que o favoreciam, era natural que a guerra surgisse. Para mostrar sua sinceridade, a frota de Lelin não parou no continente e, em vez disso, mandou embora muitos dos navios. Alguns dos que ficaram foram mantidos longe da zona de guerra, como se isso não tivesse nada a ver com eles. Lelin chegou a comprar escravos das duas tribos. Eles eram nativos fortes e corajosos, ótimos para o trabalho escravo regular nas ilhas de Chuauel como soldados. Ele não era estúpido o suficiente para pagar em materiais preciosos como ouro ou prata, em vez de fornecer armas e munições. Essas armas fizeram os nativos se tornarem mais poderosos e a venda de escravos continuou. Para evitar ficar para trás, os oponentes não tinham escolha senão fazer negócios com Lelin, o que criou um ciclo vicioso que fez com que ambas as tribos derramassem sangue. O lado de Lelin teve uma grande colheita. Em meio à agitação da atividade, Lelin ficou escondido dentro de seu laboratório. O comércio foi feito por seus homens, que tinham experiência anterior na captura de escravos da pirataria. Sua tarefa agora era extremamente importante, e isso era impedir que o Império Sacartes se intrometesse em seus assuntos. Ele olhou para uma placa de Petriço Blues, fraca, para um pedaço de carne meio podre. Seus olhos brilhavam com a luz quando Chipai fez uma varredura. Já foi alimentado com esse estado. O pedaço de carne na placa de Petri era do corpo de um nativo. Experimentos contínuos permitiram a Lelin entender mais ou menos a estrutura de seu DNA e criar uma toxina que seria extremamente letal para eles. BIP. A infecção do número 2 é estável, começando a extração de dados. Chipai enviou uma grande quantidade de informações para Lelin, o que o deixou balançando a cabeça. Muito bem. Usando um par de minúsculas pinças, Lelin cortou o pedaço de carne e colocou em um tubo de ensaio com a líquido claro, começando o experimento 17.642, gravando dados. Voz do Aiship soou. Lelin olhou para o pedaço de carne se dissolvendo, formando-se como um tentáculo antes de borbulhar. Tudo bem, a fissão é estável. As chances de sucesso desta vez são extremamente grandes. Lelin acenou com a cabeça e os feitiços brilhavam de sua mão ocasionalmente, usando a energia radioativa para catalisar a reação. Depois da violenta reação, Lelin olhou para o tubo de ensaio, que agora estava vermelho como sangue, e sorriu. BIP. Novo vírus, letal completado. Deu um nome a ele. Número 1 sublinhado patógeno. Lelin o chamou com indiferença. BIP. Nome gravado. Armazenando dados, o Chipai executou as instruções de Lelin, antes de refletir os dados de volta para seus olhos. Número sublinhado 1 patógeno, arma para alvejar genes, efeito contagioso extremamente forte. Capaz de prosperar nas extremidades do tempo com uma vida útil de 100 horas. Capacidade de se espalhar através do trato respiratório. Efeito patogênico de 90%, letalidade 90%. Nenhuma cura disponível. Transmissão de até 1 segundo grau.
Nota: o patógeno é extremamente eficaz contra o espécime utilizado, a primeira onda de nativos, conforme armazenado nos dados. Único efetivo contra os nativos com alto efeito contagioso, patogênico e letal. Isso era como varíola combinada com gripe. Leilin não duvidou nem por um momento que, uma vez liberada, teria mais medo do que os demônios ou demônios. Além disso, dar 10% de chance de não ser afetado não se deve ao fato de Leilin ser gentil. Se todos os nativos morressem, não restaria ninguém para lhe dar o poder da crença. Embora eu não possa deixar todos morrerem, mas não preciso de uma população grande. Os sobreviventes restantes serão suficientes para me fornecer poder para acender um deus. Leilin acariciou seu queixo e ponderou. Se esse agente patogênico fosse libertado em seu mundo anterior, seria uma fuga total para os nativos da ilha de Banks. No entanto, as regras deste mundo eram diferentes. Levando em consideração as existências de deuses e habilidades extraordinárias, e os 10% de chance que Leilin deu, ainda haveria um pequeno número de sobreviventes. Uma vez que a peste for liberada, o que virá a seguir são medicamentos especiais e vacinas. Embora não haja imunidade a essa praga, a imunidade concedida por poderes externos ainda é eficaz. Este foi um backdoor que Leilin deixou para si mesmo. Se os nativos morressem ondas após ondas, como eles reagiriam depois de ver a limpeza feita por Kulquan, que era de fato apenas as vacinas, que poderia lhes conceder a capacidade de sobreviver. Já seria uma bênção se esses totens e semideuses pudessem proteger sua nobreza. Simplesmente não havia feitiço suficiente para salvar os plebeus. Por isso, Leilin estava extremamente certo de que haveria uma grande colheita por seu poder de crença. A morte daqueles adoradores dos espíritos do totem causaria a queda de seu poder. Mesmo semideus eles não seriam capazes de fazer uma coisa sobre isso. Muito menos esses espíritos que são incapazes de deixar seus fundamentos, como eles sofreriam um enorme declínio em suas forças. Isso é checkmate para eles. Brilho brilhou nos olhos de Leilin. Com um simples aceno de suas mãos, ele agora determinaria a vida e a morte de vários milhões de nativos. O mal não começaria a descrever o estado de suas ações agora. Se ele peneirasse o poder da crença, ele poderia se transformar em um deus da praga ou deus da Biolife, imediatamente usurpando o trono da deusa das pragas. Mas ele não estava interessado nem um pouco. Embora eu não deva congregar a crença da peste e das doenças, há uma que não posso perder: a morte. Os planos de Leilin eram sempre camadas, sobre camadas. Por um lado, ele poderia conquistar toda a ilha de Banks da maneira mais eficiente em termos de tempo e energia, através da estratégia da peste e da vacina. Por outro lado, ele compreenderia o domínio da morte através da quantidade de pessoas que morrem. Massacre e morte. Esses dois domínios eram excepcionalmente poderosos e se adequavam às necessidades de Leilin, o que o deixava cobiçado por isso. Como os milhões de vidas foram destruídas, o poder da morte definitivamente alcançou um grau assustador. Até então, compreender o domínio da morte não será uma coisa impossível de se fazer. Comparado a isso, os outros assuntos triviais poderiam ser negligenciados. Como Leilin viu, só depois do caos a paz viria. Depois de um período de sofrimento, o povo da ilha de The Banks só escolheria estar sob seu domínio, saudando a revolução que ele criara. Capítulo 999. Disseminação. Divulgação. Na opinião de Leilin, os grandes tiros famosos, tanto em sua vida passada como na atual, tinham algo em comum. Uma vez que determinassem seu alvo, avançariam com firmeza, possuindo fé absoluta em seu caminho. Desde que há muito haviam marcado seu caminho, não temiam nada e seriam inescrupulosos. Em sua busca de eternidade e liberdade, Leilin não se importava com a vida dos nativos. Tudo o que busco nesta vida é a eternidade. Mesmo se eu entrar em colapso no meio do caminho e encarar a reação das minhas ações, não vou me arrepender. Um brilho forte brilhou nos olhos de Leilin, prova de sua firme resolução. Com tal motivação, matar humanos, incendiar cidades e exterminar centenas de pessoas era um mero sacrifício em seu caminho superior. Ponto. A batalha entre as tribos se tornou cada vez mais intensa. Fazia muito tempo desde que alguém veio para cuidar do chefe que Leilin tinha em cativeiro. Os dois lados estavam cegos pela batalha, seu principal objetivo era eliminar seu oponente. As pessoas que iniciaram batalhas normalmente não sabem como terminá-las. Durante a guerra, eles lentamente esqueceriam seus objetivos iniciais, levando à tragédia.
O Império Sacartes parecia ter descoberto a situação, despachando um exército de 10.000 homens para interferir ao lado de um grande grupo de clérigos. Era provável que a mediação não fosse seu único objetivo. Medidas de precaução ou eliminação de estranhos, como o de Lelin, estariam no topo da lista. Infelizmente, a interferência do Império acabou rapidamente, não tendo conseguido muito. Não houve batalha, mas o anjo da morte desceu sobre eles. A caminho das tribos em guerra, uma peste eclodiu sem aviso entre suas fileiras. Era contagiante e a taxa de mortes era aterrorizante. Em poucos dias, havia se espalhado por todo o exército. Com o quão lotado seu exército era, e a falta de higiene entre os nativos, era difícil sobreviver a doenças sem cura divina. Os membros do clero eram duramente pressionados e sobrecarregados, apenas capazes de salvar alguns dos oficiais e elites. Eles não tinham escolha senão observar os soldados comuns apodrecerem e morrerem. Com o número limitado de feitiços divinos, o que eles conseguiram fazer já era incrível. Em uma era de armas frias, uma taxa de baixas, de mais de 30% era aterrorizante. Desta vez, a praga trouxe uma pressão psicológica adicional. Sob a ameaça da morte, o exército logo esqueceu seu objetivo. Alguns até tentaram desertar. Com mais da metade dos soldados mortos, o exército pouco podia fazer quanto aos fugitivos. Os policiais gritaram roucos tentando trazer os desertores de volta e decapitá-los. Verdade seja dita, até mesmo alguns oficiais fugiram com medo da praga. Logo o exército acabou completamente. Os soldados se espalharam por toda parte, trazendo as bactérias em seus corpos para lugares ainda mais distantes e espalhando mais a peste. Os nativos morreram em lotes, deixando os campos cobertos de ervas daninhas. A ave tinha se afastado. A peste reduzira a totalidade da ilha de Banks às lágrimas. Isso preocupava a classe alta do Império fora de suas mentes. Ainda assim, não havia nada que pudessem fazer para impedir a propagação da peste. Quanto aos intrusos, eles não eram uma prioridade. Cuidando das interferências externas, Lelin começou a aniquilar completamente as duas tribos que haviam se enfrentado. Muitos deles haviam sido infectados pela praga no caos da guerra. 60% deles morreram, incluindo quase todos os jovens saudáveis. Pequeno como as duas tribos, seus espíritos totem eram meros seres divinos. Eles ficaram muito enfraquecidos pela perda de fiéis e não puderam mais obstruir os ataques de Lelin. Absorvendo sua força divina, Lelin sentiu a divindade do massacre em seu corpo aumentando em força. Ele estava chegando cada vez mais perto do limiar de ser capaz de acender seu fogo de Deus. Depois que ele se livrou do que as duas tribos acreditavam, era natural que Lelin as assumisse. Os membros restantes foram reunidos para estabelecer uma cidade totalmente nova, completa com uma nova e grande estátua de Targaryen. Os nativos abandonaram sua antiga fé. Ser batizado pela oração e pela água benta na frente da estátua, na verdade apenas poções e vacinas. Eles sentiram que o sofrimento e as doenças desapareciam sem deixar vestígios. Imediatamente desencadeou uma onda zelosa de fé. O poder infeccioso da fé gerado por fornecer àqueles que estavam à beira da morte era algo que até Lelin não esperava. Muitos que tinham estado em seus últimos suspiros, seus corpos decaindo, tornaram-se fervorosos adoradores do Deus Serpente Alado após serem salvos. Isso permitiu que sua força aumentasse. Logo as tribos vizinhas souberam das habilidades de um Deus para curar a doença. Ficando abençoados, eles trouxeram suas famílias inteiras com sua riqueza, pedindo para se juntar à cidade. Enquanto os sacerdotes dos espíritos do totem podiam usar magias divinas para remover a doença, eles tinham uma quantidade limitada de força divina e feitiços. Eles só podiam salvar aqueles de status, capazes de não fazer nada sobre os plebeus que fugiram para salvar suas vidas. Mesmo que eles não conseguissem obter um único feitiço divino do Deus Serpente Alado, já era suficiente para acabar com a fé no resto. Sabendo disso, Lelin despachou seus próprios sacerdotes em todos os lugares, trazendo água benta e afins para as tribos vizinhas e mostrando suas habilidades e conquistas. Ele teve uma resposta muito favorável. Em face da morte, as autoridades pouco poderiam fazer para detê-los. Grupos de nativos vieram e rezaram por bênçãos de Lelin, logo enchendo a cidade. Lelin nomeou a cidade que havia sido construída sobre as duas tribos Hope Stronghold, denotando uma nova esperança. Foi o começo de sua conquista da ilha de Banks.
fazendo uso de sua capacidade de curar a peste. Leilin adquiriu a fé dos nativos, bem como de um exército. Com o método da cenoura e do palito, sua organização começou a se expandir rapidamente. Um ano se passou, neste inverno especialmente frio. A neve caía mesmo nos mares do sul, cobrindo as ilhas de branco. Isso também se aplica à ilha de Banks. Os deuses pareciam estar lamentando a perda de vidas, mostrando sua tristeza. A neve no continente era extremamente espessa, as gerações mais velhas incapazes de lembrar de algo tão aterrorizante. Muitos dos nativos que não haviam se preparado para este congelaram até a morte. Embora o clima frio tenha reduzido a propagação da peste, ela não conseguiu deter os passos do ceifeiro. A ilha de Debanks tornou-se um inferno para os nativos no ano passado, a peste horripilante se espalhando incessantemente pela ilha. Populações inteiras foram eliminadas. Havia até uma cidade morta agora, uma que estava completamente vazia. Os cadáveres de nativos encheram-no e muitos ratos e corvos vagavam pelas casas e ruas, roendo tudo. Os olhos dos cães selvagens na estrada tinham ficado sem sangue por comer muita carne humana. Nesta terra repleta de pessoas famintas, Hope Stronghold e os rumores de serpente alada ao mar eram suas esperanças, capazes de fazer qualquer coisa. Divulgou-se informação de que esse deus possuía os poderes de massacre e cura. Toda a fé seria tratada com bondade e, mesmo se alguém fosse infectado pela peste, ainda assim poderiam ser curados. Agora que esses rumores se espalharam, enormes grupos de nativos fugiram para Hope Stronghold. Não importa o que os figurões fizessem para detê-los, era inútil. Leste da Fortaleza da Esperança, perto de uma montanha do Império Sacartes. Uma onda de nativos vestindo casacos grossos de pele se arrastava na neve com muita dificuldade. Um deles era uma menina jovem, que estava incentivando seu irmão mais novo. Ah! Vá em frente. Nós vamos chegar à área perto de Hope Stronghold em breve. Será que seremos salvos assim que chegarmos lá, irmã Aya? O menino ao lado desta Aya tinha cerca de 14 ou 15 anos de idade e usava um casaco de pele grosso também. No entanto, seu rosto estava quase roxo do frio, e ele estava se encolhendo enquanto falava. Sim. O espírito Totem existe uma enorme serpente que governa toda a vida. Pode eliminar a doença. Aya continuou incentivando o irmão mais novo e ajudou-o, com medo de que ele escorregasse no meio da multidão. No entanto, enquanto seguia a procissão sem pensar, ela mergulhou no pensamento. Os eventos de um ano atrás foram como um pesadelo, uma praga apareceu sem nenhum aviso. Os infectados primeiro viram manchas pretas esverdeadas em seus corpos, como sementes de gergelim. Eles foram seguidos por febres baixas e, eventualmente, se transformaram em comas, onde mesmo magias divinas não podiam ajudar. No final, a carne dos infectados apodreceria e cairia pouco a pouco. Aya tinha visto isso uma vez, e isso a deixou incapaz de comer por alguns dias. A peste havia chegado ferozmente. No começo, acabara de haver rumores nas fronteiras do Império, mas, em alguns poucos pores do sol, ele se espalhara para as grandes cidades. Os sacerdotes e nobres de alto escalão se escondiam nos altares e rezavam com sacrifícios de sangue, mas isso parecia não ter efeito. Os outros xamãs não puderam fazer nada, e logo a peste afetou sua cidade. Ela perdeu todos os seus parentes para eles, o único que sobrou vivo seu irmão mais novo. Ela seguiu o fluxo de pessoas que escapavam da cidade para seguir para o sul. Sem saber o que fazer, ela correu em direção a Hope Stronghold. Embora esse boato pudesse ser uma mentira, era sua última esperança. Eu definitivamente vou trazer meu irmão para lá com segurança. Aya continuou dizendo a si mesma enquanto orava, ó Deus serpente alada na fortaleza da esperança. Se você realmente pode curar a peste, por favor, desce-nos ajude. Estou disposto a desistir de tudo. Capítulo 1000. Começar. Início havia muitas pessoas como Aya, todas fugindo por suas vidas, mas ela teve sorte por terem comida suficiente. Com quase metade do império morto, a comida armazenada era mais que suficiente. Muitas vezes, Aya teve que reunir coragem e entrar em aldeias mortas para limpar algumas terras. Ela então podia entrar nas casas e encontrar comida, uma das principais razões para ficar dentro desse grupo. Afinal de contas, fazer contato com corpos e entrar nas casas de pessoas mortas era muito perigoso. Poucos estavam dispostos a fazer isso. No entanto, uma vez que todas as reservas de grãos desaparecessem,
A fome que se seguiria seria um grande problema. Não havia mais agricultores plantando. A praga desta vez causou danos imensos à ordem social de Sacartes. Naturalmente, poucos dos nativos consideraram isso. Eles só esperavam viver além do dia. Ah! Alozasner! Alozasner está aqui. Neste momento, houve um alvoroço na frente do grupo. Aya não pôde deixar de agarrar o braço do irmãozinho, os dois congelando ao ouvir a palavra. Essas pessoas não se preocuparam com a busca do exército imperial ou com perigos de fora da cidade. O que realmente os preocupava eram os ataques da peste. Na língua dos nativos, Alozasner queria dizer o diabo incapaz de ser compreendido e encontrado em toda parte. Também implicava um surto de doença grave. Há alguém na frente que tenha pegado a peste. Aya tinha visto um bom número de pessoas saudáveis, que tinham acabado de andar de repente saindo do sangue negro e caindo na estrada. Foi a chegada da morte. Os irmãos passaram pela multidão que assistia apenas vagamente e viram uma pequena figura caindo na neve. As pessoas evitavam a figura como se ela fosse uma armadilha. É a Dodole. Eu estava apenas brincando com ele há alguns dias. O irmão de Aya exclamou com choque e depois abaixou a cabeça. Quando a doença ocorreu, a vida parecia muito frágil. Aya só podia abraçar a cabeça do irmão e consolá-lo com ternura. Essas pessoas já estavam anestesiadas até a morte e, depois de se afastarem do cadáver, o grande grupo começou a se mover mais devagar. Aya se lembrou da figura que havia caído e suspirou por dentro. Espero que cheguemos a Hope Stronghold em breve. É muito desperdício cair aqui. Eu definitivamente não vou deixar isso acontecer com meu irmão. Uma vez que passamos por esta montanha, teremos chegado ao território da Fortaleza da Esperança. Ela tentou se encorajar. Neste momento, outro tumulto soou na parte de trás do grupo. Vozes começaram a se espalhar, resultando em ainda mais confusão. Alguém entrou em colapso. Não, é. As pupilas de Aya se encolheram. O exército imperial. Essas coisas perigosas. Vire-se e corra. Um nativo corpulento se destacou, brandindo um garfo de peixe enquanto outros nativos fortes pegavam suas armas. Enquanto os homens trabalhavam duro, os velhos e fracos dispersaram-se rapidamente e fugiram. Aya levou seu irmão e correu com toda a força também, afastando-se da perseguição do exército. Nenhum dos figurões podia tolerar a perda de cidadãos, mesmo com a peste. Eles ordenaram que as tropas de cada base militar parassem esses refugiados. Claro, eles não poderiam se incomodar em se preocuparem como salvar essas pessoas que estavam presas. Originalmente, até mesmo as tropas do Império Nativo não estavam dispostas a cumprir tais ordens. Eles também tinham medo da propagação da peste. No entanto, uma ordem divina soou e todos os guardiões e espíritos do Totem uniram as mãos para impedir que os refugiados entrassem na região da Fortaleza da Esperança. Os sons de luta podiam ser ouvidos atrás dela, fazendo o coração de Aya apertar. Ela só podia puxar seu irmão e tentar escapar. No entanto, ela sentiu um puxão em seu braço neste momento, e o baque surdo de um objeto pesado atingiu a neve. O que aconteceu? Você caiu? Levante-se. Aya se virou para encontrar seu irmãozinho na neve. Ela imediatamente o entregou, mas logo descobriu que seu irmão havia perdido a consciência. Os traços de sangue negro picaram seus olhos. Ele também foi levado pela doença. No instante em que esse pensamento passou pela sua mente, dois fluxos irrefreáveis de lágrimas começaram a cair de seus olhos. Aya não se importou com a possibilidade de infecção quando o pegou em seus braços. Por favor, salve-o. Alguém, por favor, salve-o. Os sons da batalha se aproximaram, mas o que Aya viu foi a esperança. O exército tem um padre. Ele definitivamente será capaz de usar magias divinas para salvá-lo. Tenha cuidado, ele está infectado. Logo, o exército imperial chegou até eles. Eles observaram os irmãos no chão e não ousaram se aproximar. A infecção era óbvia e causava medo em seus rostos. Por favor, salve meu irmão. Aya inconscientemente foi para frente, mas foi forçada para trás por numerosas lanças. Não venha. Inúmeros soldados a cercaram, como se estivessem se defendendo contra um monstro. Pegue o padre oficial. Há uma fonte de infecção aqui. Essa frieza e resolução naquela voz imediatamente fizeram o coração da menina afundar. Cavalos trotavam junto, e um oficial e padre vestindo penas brilhantes chegaram rapidamente.
Vendo as manchas pretas de sangue no chão e o irmão inconsciente de Aya, os dois imediatamente franziram a testa. Mate-os rapidamente. Jogue a madeira seca aqui e depois queime. As últimas esperanças de Aya foram destruídas impiedosamente. Irmão. Me desculpe. As lágrimas da menina caíram na bochecha e no pescoço do irmão uma por uma, e ela então fechou os olhos. Hoje. Os sons de flechas sendo disparadas podiam ser ouvidos, mas estranhamente não havia dor. Aya rapidamente abriu os olhos e viu que havia uma flecha no pescoço do policial. O rabo da flecha ainda estava vibrando, como uma pequena cobra tentando cavar no chão. Ataque inimigo. Ataque inimigo. Sons de luta podiam ser ouvidos novamente, e numerosas figuras emergiram da selva circundante. É o exército desse deus estrangeiro. A expressão do padre rapidamente mudou, e ele pediu que seu cavalo saísse. O resto dos nativos rapidamente abandonou as lanças em suas mãos, parecendo que estavam prestes a desmoronar. São pessoas da Hope Stronghold. Aí assegurou seu irmão mais novo e se dirigiu para o grupo de sacerdotes que tinha acabado de chegar, gentis. Benevolentes. Por favor, salve. Tude. Tendo gasto muita resistência, Aya, que também tinha sido infectada, caiu. Logo antes de tudo escurecer, ela ouviu vozes distantes. É um plebeu. Santa Bárbara. O calor se espalhou pelo corpo de Aya, permitindo que ela sentisse alguma força em seus membros. Ela lentamente abriu os olhos para ver uma fogueira quente, uma enorme tenda bloqueando o ar frio. Qual o seu nome? Como você se sente? Uma mulher nativa se sentou em sua cama. Ela tinha longos cabelos negros e pupilas negras, com uma marca dourada na testa. Ela estava irradiando uma luz sagrada. Meu nome é Aya. Obrigado por me salvar. Aya expressou sua gratidão enquanto corava, mas sua expressão rapidamente mudou. E quanto ao meu irmão? Onde ele está? Não se preocupe, ele está aqui também. Ele acabou de ser infectado por mais tempo, então ele vai precisar de mais cura. Stes Bárbara impediu Aya de continuar lutando. Isso é Hope Stronghold. Você está segura. 3 dias depois, Aya, que recuperara grande parte de sua força, saiu da tenda onde seu irmão estava. Olhando para a grande escultura Targaryen na cidade, não pôde deixar de se ajoelhar sinceramente e começar a rezar. Ó grande Deus, obrigado por salvar meu irmão. Eu sou seu devoto seguidor a partir de agora. Coisas semelhantes como essa aconteceram em todos os cantos da Fortaleza Esperança. Ondas de poder resoluto e zeloso da fé incessantemente penetraram nas garras de Leilin. O número de fiéis aumentou novamente. Parece que mandar o exército para as regiões vizinhas para resgatar os refugiados foi uma boa escolha. Uma vontade divina foi extraída dos fios da fé, permitindo a Leilin ver a situação geral. Devido à esperança de cura, bem como ganhos de várias áreas, a região com Hope Stronghold no coração reuniu uma população de mais de 300 mil nativos. E desde que ele era seu salvador, a fé que essas pessoas proporcionavam e sua gratidão eram todas verdadeiras. Tiff e seus acólitos também haviam trabalhado muito para solidificar esses fios de fé e fazer com que eles se tornassem devotos que orassem a ele regularmente. Vendo a situação, não será um problema acender meu fogo de Deus enquanto cuidarmos de todas essas pessoas. Pode até ser suficiente para eu acender a divindade. Leilin parecia agitado. Com a expansão da Fortaleza da Esperança, e especialmente com as tribos próximas morrendo, Leilin conseguiu obter a divindade de muitos espíritos do totem. Com a ajuda deles, o poder dos massacres em seu corpo subiu ao auge, a tal ponto que ele sentiu que estava prestes a acender o fogo de seu Deus. Qualquer um podia ver o brilho dourado divino em seu corpo. Esse poder da divindade fundiu-se completamente com seu corpo e cresceu ao extremo. Isso não foi tudo. Com a morte de quase 1 milhão de nativos, Leilin havia feito contato com o domínio da morte. Embora ele só tenha obtido alguma informação sobre o assunto, e o Aishipa ainda não conseguiu analisá-lo, já foi bastante rápido. A fase de receber refugiados é feita. A próxima é a guerra.